Desde sempre, acreditamos que sabemos quem somos. Quando nos olhamos no espelho, vemos uma pessoa com um nome, uma história, uma identidade. A sensação de ser alguém, de sermos separados de tudo ao nosso redor, é tão profunda que nem percebemos que algo não está certo. Fomos treinados desde o nascimento a acreditar que somos um eu fixo, uma entidade que tem controle sobre seus pensamentos, suas decisões, sua vida. Mas e se esse eu em que acreditamos tão firmemente não passar de uma ilusão? Reflita sobre isso por um momento. Onde está a verdadeira essência do ser? Ela não está no corpo físico. Não é algo que você pode tocar, ver ou medir. Nem mesmo os cientistas, nem os místicos do passado conseguiram localizar essa essência do eu que tanto buscaram e ainda continuam a procurar em todos os cantos da experiência humana. Mas até hoje nunca encontraram o eu em lugar nenhum. Então, o que se esconde por trás dessa sensação de identidade? Será que ao longo de nossas vidas simplesmente aceitamos uma ideia que não é nossa, uma ideia que nos foi imposta, mas que nunca paramos para questionar ou explorar a fundo? Talvez a ideia de quem somos nada mais seja do que uma coleção de pensamentos, emoções e memórias, uma sequência de percepções que mudam constantemente. Mas se isso é verdade, o que acontece com a percepção de quem somos? Se esse eu não é real, o que nos resta? Durante séculos, a busca pela essência do eu tem sido uma jornada sem fim, conduzida por filósofos e cientistas que tentaram entender o que realmente somos. David Hume, filósofo escocês do século XVIII, foi um dos primeiros a questionar a natureza do eu. Ele argumentou que, ao procurar por essa essência, ele percebeu que, na verdade, o que encontrou foi uma coleção de pensamentos, sentimentos e percepções em constante transformação. Para Hume, o eu não era uma entidade fixa e imutável, mas uma série de experiências desconectadas que se conectam apenas por meio da memória, criando a ilusão de continuidade. Ele desafiou a ideia de que existe algo permanente dentro de nós que pode ser chamado de alto, deixando um vazio no lugar onde antes pensávamos ter encontrado nossa verdadeira identidade. Milênios antes, nas tradições orientais, o conceito de não-eu, ou anatman, como os budistas também o chamam, sugeria que a identidade pessoal não é uma essência fixa, mas algo temporário, algo que surge e desaparece. Os ensinamentos antigos sempre apontaram para algo profundo, a percepção de que o eu independente, aquilo que acreditamos ser nosso ser essencial, é uma ilusão. Essa ideia é uma projeção da mente, que se fortalece ao longo da vida, mas que, ao mesmo tempo, não tem uma base real. Hoje, a neurociência agrega essas antigas descobertas com novas perspectivas, oferecendo uma visão mais técnica, porém igualmente fascinante. Os cientistas, ao longo do tempo, tentaram mapear o cérebro humano para encontrar o centro de comando do eu, uma área onde a consciência e a identidade originariam. No entanto, os resultados foram surpreendentes. Apesar de sua complexidade, o cérebro não apresenta um único ponto de origem para o eu. O que vemos, na verdade, é uma rede intrincada de atividades cerebrais com bilhões de neurônios disparando e interagindo em um processo contínuo. Emoções surgem e desaparecem, pensamentos aparecem sem aviso, mas não existe uma coordenação central que governe tudo. O que encontramos é uma constante atividade neural, uma composição de impulsos elétricos sem um gerente central. Vivemos em uma tentativa constante de ajustar nossas ações e pensamentos a um molde mental pré-estabelecido, a uma narrativa que seguimos sem questionar. No entanto, essa narrativa não é formada por decisões conscientes, mas sim por uma série de reações automáticas às experiências e estímulos que nos são apresentados. A mente humana, embora impressionante em suas capacidades, muitas vezes nos engana, fazendo-nos acreditar que estamos no comando. Ela nos ensina a ver nossa existência como uma sequência
de escolhas deliberadas, quando, na realidade, a maior parte do que fazemos é motivada por mecanismos inconscientes do cérebro, com suas redes de neurônios e sinapses. Esse vasto laboratório de automação ativa respostas, mesmo antes que nossa percepção consciente entre em cena. Quando olhamos mais de perto, começamos a perceber que cada pensamento, cada impulso, cada emoção, embora pareça vir de nós, é na verdade uma resposta a estímulos externos ou internos que estão além do nosso controle consciente. Quando nos deparamos com a ideia de que o eu não tem controle, surge uma questão fundamental. O que resta se não somos nós quem movemos as peças no tabuleiro da nossa vida? Se a narrativa que acreditamos ser nossa é, de fato, uma construção efêmera, o que existe no lugar dessa ilusão? É nesse ponto que a verdadeira liberdade começa a surgir. A liberdade de perceber que a vida não precisa se forçar a se encaixar em um molde que criamos. Quando aceitamos a fluidez do ser, a ideia de controle perde sua relevância. A resistência desaparece e, com ela, a tensão do esforço constante para manter uma identidade coesa. Despertar para a natureza ilusória do eu nos liberta da busca incessante por validação externa e da necessidade de sustentar uma imagem de quem pensamos ser. A ideia de que precisamos controlar nossos pensamentos e ações começa a se desfazer à medida que percebemos que a vida se desenrola sem esforço, guiada por um fluxo natural que transcende o eu individual. A imagem que buscamos incessantemente validar dissolve-se à medida que a clareza surge. A verdadeira liberdade está em aceitar o que já é, em aceitar a impermanência, a mudança constante e a ausência de controle. Quando não há uma verdadeira responsabilidade sobre quem ou o que está no controle, começamos a nos aprofundar na natureza de nossas ações e decisões. Muitas vezes, nossas ações acontecem antes mesmo de termos plena consciência delas. A pesquisa neurocientífica sobre a atividade cerebral mostrou que a decisão de mover um dedo, por exemplo, é tomada no cérebro vários milissegundos antes de nossa consciência perceber que estamos tomando essa decisão. Mas o que isso significa, e afinal? Significa que o eu consciente, o pensador que acreditamos ser o responsável por nossas ações, na realidade, só surge após uma série de processos neurais já em andamento. Em outras palavras, o cérebro já está agindo antes de percebermos o que estamos fazendo. O conceito de controle está profundamente enraizado na nossa percepção de quem somos. Vivemos com a ideia de que somos os únicos donos de nossos pensamentos, emoções e ações. Nossos pensamentos surgem sem que solicitemos. Nossas emoções aparecem sem aviso e nossas ações, muitas vezes, acontecem antes de estarmos cientes de que estamos agindo. O eu, que acredita estar no controle, na verdade, apenas observa um processo que já começou. Isso desafia a ideia de que temos controle direto sobre nossas ações. Pensamos que somos nós que decidimos mover uma mão ou dar um passo. Mas as evidências científicas nos mostram que a consciência do eu é, na realidade, uma história que surge depois. Uma narrativa que a mente cria para dar sentido a algo que já aconteceu. O cérebro está realmente contando a história de nossas ações à medida que elas acontecem. Quando acreditamos que estamos ativamente tomando decisões, estamos apenas observando um processo que já se iniciou antes de nossa consciência entrar em cena. Essa percepção de controle, que parece tão familiar para nós, começa a se desfazer à medida que nos deparamos com a evidência de que nossas ações podem ser mais automáticas do que imaginamos. Talvez o que chamamos de decisão seja apenas uma reação a uma cadeia de eventos que se desenrola independentemente da nossa percepção. Desde o momento em que nascemos, somos bombardeados com informações sobre o mundo ao nosso redor. E o cérebro começa a organizá-las, criando uma história que tenta dar sentido a tudo isso. Essa história não é fixa. Ela é dinâmica e está constantemente sendo reconstruída. Por exemplo, nossas memórias não são registros perfeitos e imutáveis do que vivemos. Elas são reconstruções que a mente faz a partir de fragmentos de experiências. Cada vez que acessamos uma memória, ela pode ser alterada, influenciada por emoções ou por novos eventos. Assim, a história do eu continua se transformando, sem um
centro fixo que a coordene. As emoções e os pensamentos que surgem a cada momento também moldam essa narrativa. Eles são temporários, vão e vêm sem aviso, mas nossa mente os integra na história contínua da nossa identidade. Quando sentimos medo, alegria, raiva ou felicidade, nossa mente associa esses sentimentos a momentos específicos de nossa história, criando uma narrativa sobre quem somos. No entanto, esses sentimentos e pensamentos não permanecem imutáveis, como as ondas do mar, que estão sempre se transformando. Essa constante adaptação gera a sensação de que somos uma entidade coesa, com uma identidade estável e permanente. Mas essa percepção de continuidade é, na verdade, uma ilusão que a mente cria para dar sentido ao fluxo incessante de nossa experiência. Cada vivência, cada interação com os outros e até mesmo os nossos próprios pensamentos se entrelaçam nessa narrativa que chamamos de eu. Se o eu é uma construção mental, quem ou o que observa toda essa história? Quem é o olhar que percebe a mente, criando seus pensamentos, emoções e percepções? A resposta nos leva a um conceito essencial: o observador. O observador não é uma entidade particular, mas uma consciência impessoal que observa sem se envolver. Quando paramos de nos identificar com pensamentos, emoções e experiências, começamos a perceber uma presença silenciosa que está sempre ali, assistindo, mas sem fazer parte do espetáculo. As filosofias orientais, como o Zen e o Tao, já reconheceram esse aspecto da consciência. Mestres Zen de milênios passados, por exemplo, falaram sobre o conceito de testemunhar, ou a presença consciente, que observa sem julgamento, sem a necessidade de fazer sentido ou formar uma opinião sobre o que vê. O Tao, com sua simplicidade e profundidade, também aponta para essa ideia de um fluxo natural da vida que se desenrola sem apego, sem esforço. O observador está presente em todos os momentos, mas não interfere, não se mistura com as sensações ou emoções. Ele não fica preso aos pensamentos que surgem e desaparecem. É pura consciência que vê tudo sem se fundir com o que observa. Quando nos tornamos conscientes desse observador, começamos a perceber que somos, na verdade, essa consciência, observando tudo ao nosso redor. Isso não significa abandonar nossas experiências ou pensamentos. Pelo contrário, podemos vivenciar a vida de forma mais completa e vívida. Porém, em vez de sermos levados pela corrente do pensamento e da emoção, há uma distância que nos permite observar claramente. O sofrimento diminui, porque não estamos mais identificados com o que surge na mente. O medo e a ansiedade perdem o poder, pois não são mais nossos. São apenas fenômenos transitórios que surgem na experiência da consciência. A verdadeira essência do eu é o que observa em silêncio e com presença. Quanto mais nos conectamos com essa presença, mais percebemos que somos, de fato, esse observador, além das limitações da mente e das construções do eu. O impacto desse despertar muda a forma como vivemos. Quando você percebe que o eu é uma ilusão, um distanciamento natural começa a surgir entre quem você pensava ser e o que você realmente é. Essa realização não é mágica, mas é profundamente libertadora. Sem um eu fixo, não estamos mais presos a uma história que precisamos defender. Quando a luta interna começa a desaparecer, a crença no eu se dissolve. A ideia de um eu frágil, sempre ameaçado, deixa de existir e o que surge é uma clareza profunda, não apenas intelectual, mas existencial. Essa transformação nos liberta de muitos dos conflitos internos que normalmente moldam a nossa experiência humana. O medo do julgamento, a insegurança e a necessidade constante de validação que antes pareciam essenciais para a nossa identidade, nossas conquistas e a imagem que projetamos ao mundo começam a perder a importância. O mundo, então, se torna um conjunto de eventos transitórios na jornada da vida, sem o peso emocional que costumavam carregar. Essa mudança
mudança não significa que você se torne indiferente à vida ou perca o interesse pelas coisas. Ao contrário, cria-se um novo tipo de envolvimento com o mundo, mais presente e imediato, onde as experiências são vividas com mais intensidade, sem o filtro de um eu tentando controlar ou proteger sua posição. A necessidade de controle, previsibilidade e segurança começa a se suavizar, pois você percebe que a vida, com todos os seus altos e baixos, se desenrola de forma espontânea. A leveza que vem desse entendimento surge de um lugar de aceitação, em vez de resistência ao fluxo natural das coisas. Embora pensamentos e emoções ainda surjam, você já não é mais escravo deles. Eles aparecem e desaparecem como nuvens no céu, sem que você precise se apegar a eles. O medo, antes dominante, perde a força, pois você entende que não há um eu que possa ser ferido, julgado ou derrotado. Preocupações sobre o futuro e arrependimentos sobre o passado deixam de ser relevantes, pois você começa a viver de forma mais profunda no momento presente, sem a pressão de ser alguém específico ou de se proteger. O peso que carregamos a vida inteira, tentando manter uma imagem coerente de quem somos, desaparece. E com ele, o sofrimento gerado por essa luta incessante também se vai, pois, se não há um eu fixo, nada pode ser ameaçado, ferido ou destruído. As tensões que surgem quando nos sentimos atacados ou incompreendidos se dissipam, trazendo uma sensação de liberdade e paz interior. À medida que começamos a perceber que a identidade não é algo que precisa ser protegida, uma mudança profunda acontece dentro de nós. A necessidade constante de nos defendermos do mundo vai se dissolvendo. Não há mais a pressão de atender às expectativas externas ou sustentar uma versão idealizada de quem pensamos ser. O eu, que antes parecia frágil e vulnerável, começa a revelar-se como uma construção sem substância real. E essa percepção traz consigo uma sensação de liberdade. Liberdade para ser quem realmente somos, sem as amarras da autoimagem, sem a necessidade incessante de defender o que acreditamos ser. Agora, podemos relaxar. As histórias que a mente cria sobre nós, nossas falhas, conquistas e lutas, começam a perder a força. O ciclo de autojulgamento e a busca por validação externa diminuem, deixando apenas uma quietude interior, uma paz profunda que surge quando entendemos que não precisamos mais lutar por uma identidade ou por um objetivo específico para nos sentirmos completos. Isso não significa negar nossas experiências ou nossos sentimentos. Pelo contrário, estamos permitindo que eles surjam e se dissolvam, sem ficarmos presos a uma identidade fixa. Emoções ainda aparecem e pensamentos continuam a surgir, mas agora existe um espaço entre o que acontece e a nossa resposta a isso. Não nos apegamos mais a cada pensamento ou sensação como se fossem parte de quem somos. Eles vêm e vão, mas já não têm o poder de nos definir. O que emerge após a desconstrução do eu é uma aceitação profunda, uma rendição ao que é. A liberdade de ser sem a necessidade de justificar ou explicar. E nesse espaço, a paz interior se torna algo natural. Não buscamos mais a paz. Ela simplesmente acontece quando paramos de resistir ao que já está presente. O impacto desse despertar não é apenas sobre tudo o que deixamos para trás, mas também sobre tudo o que ganhamos. Ganhar uma nova perspectiva da vida, uma vida que antes parecia um campo de batalha, agora se revela como uma experiência cheia de possibilidades e conexão. E isso muda tudo. Entramos em um estado de alinhamento com a vida, onde a ideia de lutar contra o que somos vai se dissolvendo. E é nesse espaço de serenidade que experimentamos a verdadeira liberdade, não a liberdade do eu, mas a liberdade de ser. Se essa mensagem tocou algo em você, convido você a curtir e se inscrever no canal. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam se beneficiar dessa reflexão. E não se esqueça de deixar seu comentário abaixo, compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências. Agradeço profundamente por estar aqui e por fazer parte dessa jornada. Cuide-se e até breve.